Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto e eu sou Lilian Busato. E eu sou Melissa Araújo e está começando agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp na cobertura Combate ao Coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus e o que acontece também aqui na Assembleia Legislativa. Entrevistas com especialistas de vários setores parlamentares, os trabalhos no Legislativo em plataforma digital e presencial. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa, tudo bem? Bom dia, Lilian. Tudo bem? Vamos a mais um jornal e notícias Vamos. para o telespectador, você que está nos assistindo. Começamos agora às 9h30 da manhã e vamos até a 1h30 da tarde com informações para você. Tudo que acontece aqui dentro da Assembleia Legislativa com os nossos parlamentares, você, telespectador, vai estar aqui com todas as informações, certo? Certo, hoje o jornal está recheado de notícias. Recheado de notícias e a casa também hoje tem eventos, né? Então, vamos lá, informações para você. O deputado Jorge Luiz, o xerife do consumidor, esteve com o secretário de Esportes do Estado, Aildo Rodrigues Ferreira, e demais autoridades para assinatura do convênio para a construção de uma areninha no município de Francisco Morato. Foram R$315 mil destinados através de emenda parlamentar para o esporte da cidade. O Areninha terá o campo de futebol, society e quadra de basquete, equipados com iluminação LED, arquibancada e espaço para vestiários. Para o parlamentar, trata-se de mais um importante incentivo ao esporte de Francisco Morato. E agora, Melissa, nós vamos dar um giro informativo com nossos repórteres via Skype. E hoje, né, quem fala é Luciano Teixeira. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Luciano. Bom dia, Lívia. Bom dia, Mel. Espero que vocês estejam bem. Essa manhã tá friazinha, né? Exatamente. Pode falar, Mel, pode falar. Tá um pouco mais frio do que os outros dias. O que você tem de informação para a gente, Luciano? Bem, olha só, gente. A Organização Mundial de Saúde, né, fala que 90% da população, com 90% da população sem anticorpo, a imunidade de rebanho não é viável. Nem imunidade de rebanho para a Covid-19, a gente fala, né, que é aquele momento em que a maior parte da população, né, já vai ter ali tido contato com o vírus e, a partir disso, a doença, as pessoas teriam aí uma defesa maior em relação ao vírus, né? A Organização Mundial da Saúde informou que descarta a imunidade de rebanho como forma de superar a pandemia do novo coronavírus e aponta que mais de 720 mil mortos pelo mundo. E 8 meses depois da eclosão da crise, estudos revelam que, em média, 90% da população do planeta continua suscetível ao vírus, ou seja, 9 em cada 10 pessoas ainda, né, podem pegar a doença, estão suscetíveis ao vírus, né? Mike Ryan, que é diretor de operações da Organização Mundial da Saúde, disse que o mundo não pode apostar nessa estratégia de criar uma imunidade de rebanho como forma de barrar a proliferação da Covid-19, que já atinge aí quase 22 milhões de casos. Essa proposta chegou a ser considerada pelos governos como forma de manter as economias abertas e, ao mesmo tempo, acelerar a proteção das populações. De acordo com a agência, os estudos em mais de 50 países indicaram que menos de 10% da população apresenta algum tipo de evidência da presença de anticorpos e mesmo entre profissionais de saúde e pessoas mais expostas ao vírus, a taxa não passa aí de 20% a 25%, ou seja, 1 em cada 4 ou 1 em cada 5 pessoas, né? E aí ele fala, isso significa que a maioria da população mundial continua suscetível à infecção e que o vírus tem a oportunidade de circular. Né, falou aí também a Maria Van Kerkhove, que é diretora técnica da OMS. Mais de 100 estudos estão sendo realizados para avaliar essa situação. A especialista lançou um apelo para que cada pessoa entenda os riscos que atravessa. Né? Ela falou o seguinte, as pessoas precisam tomar decisões, suas vidas dependem disso. Ela foi questionada aí sobre fotos de aglomerações em Wuhan, na capital da província chinesa de Hubei,
apontada aí como a origem do vírus. E a gente sabe, né, que no Brasil, esse fim de semana eu tive, por exemplo, em Minas Gerais, vi lá as pessoas, a gente tinha aglomerações aqui em São Paulo também, muita gente está, né, pouco se importando, o pessoal acho que cansou de ficar em casa, então muita gente está voltando para os bares, até está acontecendo a flexibilização, mas ainda a maioria das pessoas ainda é suscetível, né? Ryan também criticou governos com que busquem certeza. esse caminho. Com certeza, Falou né, assim, olha, Luciano? A gente vale lembrar, né, que aqui na casa a gente tem vários projetos que estão também preocupados com essa questão da aglomeração, que estão preocupados com a questão da imunidade de rebanho. É importante que a gente coloque isso. Inclusive, ontem foi publicado no Diário Oficial o projeto de resolução 15, né, que também trata aí dessa questão tanto do presencial, do trabalho aqui na Assembleia, tanto do presencial quanto online, porque, né, os deputados também estão preocupados em não aglomerar aqui dentro da casa, né? Pois né, as atividades, tanto que as atividades até agora não voltaram ao normal aí na casa, né, e não existe essa possibilidade. Acho que o modelo aí da Assembleia de reuniões virtuais foi muito bem sucedido. Acredito eu que depois da pandemia isso deve continuar em um modelo misto, né? A casa trabalhou muito bem, igual outros setores, judiciário, as próprias empresas mesmo trabalharam nessa questão. E o que a gente viu aí é que as atividades estão acontecendo já há bastante tempo, existe já um processo, né, bem estabelecido dentro da casa de audiências virtuais, e aí a gente está vendo que os deputados estão trabalhando, né, e estão trabalhando nesse novo ambiente, se adaptaram super bem, e a tendência é que isso continue depois do modelo misto. A gente tem aí algumas audiências virtuais, com outras presenciais. Existe a possibilidade, por exemplo, de a casa voltar às atividades no primeiro momento, né, Melissa? Exatamente. Também com as sessões acontecendo dentro da casa, mas sem público no primeiro momento, até que a gente passe essa pandemia, até que tenha aí uma vacina e que a maioria da população esteja aí imunizada contra o coronavírus. Exatamente, Luciana. Inclusive, a gente lembra, né, que dos 94 deputados, pelo menos 25 estão no grupo de risco. Então, isso também é um fator para que a gente tenha aí esse sistema de trabalho híbrido, né, digamos assim. E é importante a gente destacar aí como a Assembleia de São Paulo produziu muito. A gente conseguiu ajudar na mitigação da pandemia com os trabalhos que foram executados ao longo desse período em que a gente teve em ambiente online. E isso foi pioneiro, acho que na América Latina, né? Porque essa também é a casa mais importante da América Latina, a Casa Legislativa. Então, os trabalhos aqui da Assembleia foram, desde o começo, o presidente da Casa, o deputado Cauê Macris, tomou atitudes para que não fosse afetado aí o andamento dos trabalhos e da vida, né, da Assembleia Legislativa, e todo o processo passou a ser online e agora está híbrido, né? Inclusive esse projeto de resolução 15 de 2020 taxa justamente isso, o processo híbrido, né? Que a partir do dia 4 de outubro, que as programações, sessões ordinárias, extraordinárias, os eventos coletivos, onde as pessoas poderão vir novamente. Até lá, a gente fica num sistema híbrido, onde o telespectador pode assistir às sessões virtuais pelo nosso canal de TV ou pelo YouTube. Pois é, gente, tem mais espaço aí para notícia? Com certeza, Luciano. Vamos lá. O que você traz para nós? Então, gente, em plena pandemia, né, os Correios decretam greve aí por tempo indeterminado, né? O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios decidiram, ontem, na segunda-feira, decretar greve por tempo indeterminado, já que não houve acordo aí na proposta de reajuste salarial em curso, né? A avaliação dos funcionários é que a greve precisa acontecer para que os direitos dos trabalhadores sejam mantidos. E eles também se colocam contra a privatização da estatal, né? Existe aí uma discussão nacional
né, se os Correios devem ser privatizados ou não. A atividade dos Correios mudou muito aí nas últimas 2 décadas, principalmente, né? As pessoas mandam bem menos cartas, né? Vocês mandam cartas, assim, quer dizer, tem bem menos cartas, está tudo mais por e-mail, mas Olha, os Correios ainda Luciana, têm. carta eu não mando, não. Confesso que carta eu não mando, não. Mas encomenda, recebo, que é uma beleza. Quer dizer, tá tudo atrasado as encomendas. Sim, sim. Hoje em dia, ainda mais essa pandemia que a gente está em isolamento social, correspondência hoje ficou mais fácil através da nossa tecnologia, mas as encomendas, né, as compras online, o e-commerce está muito ativado e muitas vezes precisa do correio, na maioria das vezes, né? Pois é, e a Correios ainda é fundamental, é uma estatal, enfim, que é importante para o país, né, que sempre funcionou muito bem ao longo aí dos últimos anos, né? O que está acontecendo agora, muitas vezes, é assalto, muitas vezes, né? As pessoas sabem que ali o agente dos Correios está trazendo encomendas, né, eletrônicos, então acontecem muitos assaltos. Por meio da assessoria, os Correios informaram que estão cientes do estado de greve nos estados do Amapá, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, além dos municípios de Santos, aqui no interior do estado, e o Vale do Paraíba, também no interior do estado. Estou falando aqui, meninas, mas na hora que acabar o tempo, vocês me avisem, tá? Sim. O presidente dos Correios, general Floriano Peixoto, afirmou que a divulgação de informações deturpadas ou inverídicas prejudica os funcionários, a empresa e a população em geral. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares, né, a greve vai ser nacional. E aí parece que todos os sindicatos decidiram pela paralisação desde ontem, né? Nos locais onde há terceiro turno de trabalho, a greve começou às 22 horas de ontem. Já nos demais locais, em todo o país, a paralisação foi iniciada a partir da 0 hora. Por se tratar de um serviço essencial, inclusive um decreto de calamidade pública assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, os sindicatos avisam que o mínimo de trabalhadores será mantido. Então, a greve não vai ser total, não. A gente vai ter aí um serviço mínimo. Mas é bom, né, saber que as encomendas que você pediu pela internet, alguma correspondência, vai ficar um pouco atrasada, né? Então, essas são as novidades de a hoje. conta vai chegar, né, Luciano? Oi? A conta vai chegar, mas é bom olhar lá no aplicativo, né? Buscar através de outros meios, porque pode ser que ela atrase um pouco, né, Mel? Bem, Luciano. Sim. Ô, Luciano, a gente agradece aqui a tua passada e o Giro do Repórter, passando as nossas informações, tá bom? Nosso tempo terminou, mas muito obrigado aí. Quem sabe você não volte hoje ainda para dar mais informações aqui da casa para nós. Muito obrigada, Luciano. Tenha um bom dia. Tá certo, gente. Muito obrigado. Bom jornal para vocês. Obrigada. Vamos a mais informações aqui. Na sessão plenária desta segunda-feira, deputados voltaram a falar sobre o projeto 529, de autoria do governador João Dória, que prevê a extinção de instituições públicas. O projeto tramita em regime de urgência aqui na Assembleia Legislativa. Para o deputado Carlos Janazzi, do PSOL, o projeto vai prejudicar as universidades públicas do Estado. O projeto ele autoriza o governo a sequestrar os fundos dessas universidades, que já são insuficientes para o financiamento do ensino superior no Brasil. Nós tivemos queda na arrecadação do ICMS, as universidades estão em crise porque o governo não aumenta o percentual. Nós lutamos todos os anos aqui, na LDO, na LO, para que haja um aumento do percentual dos 9,57% para 11%, porque esses 9,57 foram aprovados lá atrás, em 1995, senhor presidente. Não é mais possível, com esse percentual, financiar as nossas 3 importantes universidades, USP, Unesp e Unicamp. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, também vê problemas no projeto, principalmente um possível aumento de carga tributária. Para a parlamentar, o PL 529 vai além da proposta de enxugamento da máquina pública. O governo poderá vender créditos que ainda não são certos. E qual é a minha preocupação? Por que eu estou preocupada com isso? Porque se vai vender, vai entrar dinheiro. Só que toda vez que você vende um crédito, você também se endivida.
tem um capítulo que permite que o Estado negocie com seus devedores. E um outro capítulo que possibilita que o Estado venda seus créditos. Aqui tem que ser débito certo. Aqui não tem que ser crédito certo. Eu tenho medo que, nesta parte, a lei possa ferir a lei de responsabilidade fiscal. Se o objetivo é o rigor fiscal, né, o enxugamento, ou seja, o nosso Estado ficar independente, tem fundos bilionários? Muitas vezes as previsões legais, eu acho que estão mesmo ultrapassadas. Vamos liberar esses fundos? Vamos, para pagar a dívida. O PL 529 de 2020 pretende acabar com cerca de 5.600 empregos públicos com a extinção ou transferência à iniciativa privada. Vamos a mais notícias. Agora, o Hospital Luzide Pinho Melo, no município de Mogi das Cruzes, recebeu 3 respiradores anunciados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional ao deputado do PL, Marcos Damasio. Esses respiradores já estão sendo agregados ao sistema hospitalar, ampliando o atendimento no combate ao coronavírus. Em 2020, o parlamentar já destinou R$ 9.800.000 em emendas parlamentares para o enfrentamento da Covid-19, beneficiando 40 municípios. O parlamentar agradeceu à secretaria pelo recebimento dos respiradores na cidade. Abre aspas. A rápida entrega confirma a nova estratégia adotada pelo governo para atender com agilidade os hospitais. E isso é fundamental nesse momento, fecha aspas. Jornal da Rede Alesp. Vamos a mais uma entrevista? Vamos lá, Melissa, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Marcos Machado. Ele é presidente do Conselho Regional de Farmácia. Ele vai explicar, para a gente o que é logística reversa de medicamento. Bom dia, doutor Marcos. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado pelo espaço, viu? Muito obrigada, a gente aqui agradece. Doutor, o Decreto Federal 10.388 de junho de 2020 determina a logística reversa de medicamentos. O que a medida significa para o consumidor? Medida importantíssima. Na verdade, o Decreto 10.338, ele regulamenta uma lei que era de 2010, Lei 12.305. Ou seja, faziam 10 anos que nós vínhamos discutindo essa situação da logística reversa de medicamentos, mas ela não caminhava. E agora, por determinação aí de todos os setores envolvidos, de toda a cadeia envolvida no medicamento, chegou-se a um acordo, e isso foi importante para o consumidor. Por quê? O que significa? Você até colocou essa pergunta no início, colocou esse tema. O que significa a logística reversa e qual a importância disso para a sociedade, não é para o consumidor, mas para a sociedade em geral. Logística reversa já é um termo utilizado para vários produtos de outras empresas, outros tipos de produtos, mas no medicamento existia uma situação muito complicada, ainda existe, porque ela está em implementação, porque é a compra de medicamentos, muitas vezes em quantidade maior do que o paciente necessita, ele leva para casa, esses medicamentos acabam sobrando na casa dele, porque ele não consome tudo, muitas vezes ele consome por um período de 5, 7 dias, acaba tendo sobra de medicamento, esses medicamentos ficam em casa, e aí com alguns destinos, Ou ele guarda para uma utilização no futuro, ele imagina que possa ter o mesmo tipo de sintomas, então ele guarda para poder utilizar, ou ele oferece para alguém que fala para ele que tem um sintoma parecido, tem um medicamento em casa, ele acaba dando esse medicamento para a pessoa, ou muitas vezes o paciente comprou e descarta isso no lixo comum, ou joga no vaso sanitário. Acontece que o descarte de forma inadequada traz consequências para o meio ambiente, mas também pode trazer consequências para as pessoas envolvidas nisso. Por exemplo, se o medicamento é jogado fora num lixo comum, ele vai para um aterro comum. E lá, algumas pessoas podem ter contato com esse medicamento e até utilizar, e isso acontece. Então, é um risco enorme você ter sobras de medicamentos
e descartar de forma inadequada, de jeito inadequado, jogando isso no lixo comum. Então, a logística reversa, ela vem num momento importante. Ela diz o seguinte: olha, se sobrar medicamento na sua casa, ao invés de você jogar no lixo comum, você leva até um posto de recolhimento e vai ser dado destinação final correta a esse medicamento. Então, as farmácias, elas vão disponibilizar, não mais como um favor, mas vão passar a disponibilizar postos de coleta, e toda a cadeia de logística e a indústria vai dar destinação final a esses medicamentos que sobram na casa das pessoas. Foi uma medida muito importante e vai ajudar não o consumidor, isso tem que ficar claro, vai ajudar a sociedade no geral, porque quando o medicamento é descartado de forma incorreta, ele contamina o meio ambiente e isso tem consequência na vida de todas as pessoas em geral. Bom dia, doutor. Quem está falando é Lilian, tudo bem? Tudo bem, Lilian, e você como está? Tudo bem, obrigada por ter aceito o convite para participar do nosso jornal. Doutor, você está falando agora nessa resposta que a minha companheira perguntou para o senhor aqui de bancada. Eu queria saber o seguinte: com certeza, a maioria das pessoas acabam jogando lixo, né? Descartando o medicamento no lixo. Quais os riscos que isso ocasiona? Para começar, Lilian, os medicamentos são produtos químicos. O medicamento não é um produto inerte que você coloca ali, daí a pessoa ingere, aquilo faz um bem enorme. Não é assim. O medicamento ele é um produto químico, né, que tem uma ação importante no combate a determinadas patologias. Então, um medicamento utilizado de forma correta, para a patologia correta e na dose correta, né, ele traz benefício. Mas descartado no meio ambiente, ele vai degradar. E a degradação desse medicamento de forma inadequada traz consequências para o meio ambiente, que são vários, né? Vários. Nós temos exemplos a nível mundial de contaminação, por exemplo, de leitos de rios por descarte inadequado de medicamento. Nós temos pesquisas que mostram as consequências do descarte inadequado de hormônios, né? Hormônios femininos principalmente, né? Então, assim, isso traz consequências claras para o meio ambiente. A degradação disso jogadas em rios, jogada em leitos de mananciais, jogada em lixões, antibióticos jogados em lixões trazem resistência bacteriana também. Então, há uma série de consequências para o meio ambiente por serem produtos que não são inertes, são produtos químicos e são medicamentos que podem trazer consequências graves. Além disso, existe também a possibilidade de alguém encontrar esse medicamento e, num momento ali de estar sentindo, ter um sintoma de dor, ter uma febre, um mal-estar, entender que pode tomar aquele medicamento que encontrou e ingerir, e ao invés de fazer bem, claro, dependendo do medicamento, se não tem eficácia para aquele sintoma, vai trazer mais problemas. Então, o risco de você encontrar um medicamento ou descartá-lo de forma inadequada é enorme, enorme. E a gente já vem lutando com essa situação há muito tempo, que existe uma preocupação na sociedade científica, no meio farmacêutico, no meio médico, né, de que esses medicamentos não deveriam ser descartados, mas sim ser devolvidos de alguma forma para a farmácia e para que a indústria se responsabilizasse por isso. Porque não é novidade a logística reversa. Ela já existe para pneus, existe para plásticos, existe para embalagens, mas para o medicamento demorou muito, porque, na verdade, os atores estavam discutindo como é que iam dividir o custo da logística reversa de medicamentos. Mas agora parece que chegaram a um acordo e isso foi muito importante. Doutor, aqui na Assembleia a gente tem vários projetos que tratam sobre essa questão da logística reversa. Eu queria saber qual que é a importância de ter uma legislação específica sobre o tema, até falando sobre isso que o senhor falou agora, dessa contribuição aí com essa questão da logística, de dividir os custos. Como que a legislação pode contribuir para direcionar melhor essa questão? Olha só, no ano de 2019, eu não vou lembrar agora o nome do deputado, mas nós tivemos um contato com o deputado que estava apresentando um projeto de lei. Deputado Gilmacy Santos. Como é que é? Foi o deputado Gilmacy Santos. Isso, Gilmacy Santos.
no sentido de que as farmácias tivessem pontos de recebimento desses medicamentos, então todas as farmácias teriam que ter esse ponto de recebimento. Mas o projeto, até porque talvez o deputado fez, claro, com uma intenção muito boa, mas por falta de conhecimento e também de conhecimento técnico e talvez até de conversar com as entidades, apesar de ter uma intenção muito boa, não detalhava e não trazia claro de quem eram esses custos, como é que isso ia ser feito, qual a responsabilidade da farmácia, da drogaria, como é mais conhecida, farmácia, drogaria, qual a responsabilidade do operador logístico, qual a responsabilidade da indústria e como é que esses atores todos iriam trabalhar essa questão de forma a dividir a responsabilidade compartilhada sobre isso, né? Eu entendo que com a edição do decreto regulamentando uma lei que já era antiga, eu entendo que isso praticamente resolveu a questão e talvez não haja necessidade de projetos regionais, sejam estaduais ou municipais, porque nesse momento ficou muito claro a responsabilidade de cada ente na cadeia, né? E não vejo que um projeto estadual possa mudar alguma coisa. Evidentemente que os projetos regionais e municipais, estaduais, municipais, eles podem ser até mais restritivos ou mais objetivos, mas do ponto de vista de operação, ou seja, operacionalizar essa questão da logística reversa, eu entendo que o decreto está muito claro e não vejo assim que precise de complementação. Talvez, uma análise mais profunda, com características regionais, pode ser que a gente tenha que adaptar alguma coisa, mas me parece que o decreto ele é bem amplo e deixou claro, depois de 10 anos, uma década de conversação, me parece que está bem definido aí a responsabilidade de cada ente da cadeia farmacêutica. Doutor, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, seria mais para nós que somos leigos, né? Algumas pessoas, elas têm o hábito, né, de guardar sobras de remédio para usar numa outra ocasião. Inclusive eu sou assim, muitas vezes a gente compra uma cartela para um determinado tratamento, sobra 2, 3 comprimidinhos, você guarda ali para usar numa outra ocasião. Isso é seguro? Ou a gente já poderia estar usando também nessa situação, ir num posto de recolhimento e entregar o restante daquele tratamento que foi a sobra? É a Lilian, né? Sim, sim. Pois é, Lilian. Esse é o grande problema, porque, na verdade, o que se discute como logística reversa de medicamento, talvez não fosse necessário, né? Se os medicamentos fossem vendidos na quantidade adequada para o tratamento. Então, se ao invés de você comprar uma cartela com 28 comprimidos e você só vai usar 14, talvez não fosse necessário existir logística reversa, porque você consumiria aquilo que você, de fato, precisa para aquele tratamento, para aquela patologia, para aquela doença que você está tendo no momento. Infelizmente, os medicamentos são feitos, né, com uma quantidade numa apresentação muitas vezes maior do que você necessita. Para alguns medicamentos, por exemplo, analgésico, não tem problema. Se você guardar lá um analgésico por um período, porque cefaleia você tem em vários momentos, você pode tomar hoje, pode tomar daqui a 15 dias, 20 dias. Se você tomar todo dia, algum problema está tendo, evidentemente. Mas se você usa esse medicamento com um intervalo regular, não tem problema. Mas quando você compra um antibiótico ou um anti-inflamatório, dependendo da classe do anti-inflamatório, não utiliza todo e guarda, não significa que você vai usar ele daqui 2 meses, 3 meses ou 4 meses. Pode ser que você nem volte a usar antibiótico nunca mais. Você curou a infecção, para que você vai tomar antibiótico? Mas ele sobra, né? Esse é um dos grandes problemas. Essa é uma questão que, na verdade, não tem sido discutida, né? Então, instituiu-se a logística reversa justamente para isso. Antibióticos, que é um medicamento muito característico, que pode ser exemplificado nessa conversa, antibiótico deveria ser usado pelo tempo certo e depois você descartar realmente se sobrar esse medicamento. Mas se você vai descartá-lo, o
correta que você descarte num posto de recolhimento, que seria uma farmácia, que seria uma drogaria, enfim, para que você descarte corretamente. Não é adequado que você guarde antibiótico, porque você não pode indicar para outra pessoa, você não sabe se a infecção é a mesma, e pode até ser uma infecção no mesmo local, mas pode ser por outro tipo de bactérias que aquele antibiótico não seja adequado. Então, um antibiótico é um medicamento que deveria ser usado e, na sobra, descartado num posto de recolhimento adequado. Anti-inflamatórios também, dependendo da classe de anti-inflamatórios esteroidais, por exemplo, não é adequado que você guarde em casa, né? Então, é necessário, sim, o ideal seria utilizar o que você precisa para melhorar aquela patologia e descartá-la num posto adequado. Doutor Marcos, qual que é a logística desse medicamento? Eu vou pegar o medicamento que sobrou, vou colocar num saquinho, levo num posto de coleta e lá vai acontecer o quê? Qual que vai ser a destinação desse medicamento? Na verdade, mesmo que a pessoa não precisa, claro, ela vai ter uma forma de levar isso, chega à farmácia, deve ter lá um container, não é bem um container, não é essa palavra, mas uma caixa, né, para descarte adequado. Caso ela não encontre de primeira vista, ela deve perguntar ao farmacêutico como é que ela descarta, eles vão indicar exatamente como colocar. Esses caixas de recolhimento, ela deve ser dotada de um sistema onde você consiga depositar o medicamento, seja caixa, sacola, enfim, o que você levar, mas não consegue trazer de volta. Uhum. Né? Então, assim, é um sistema de segurança para descarte. Descarta, mas não consegue te trazê-lo. Esses containers, essas caixas específicas, serão retiradas pelas empresas, as mesmas empresas que fazem as entregas estão autorizadas também a retirar essas caixas, esses containers de medicamentos para descarte, e vão levar para a destinação final, em acordo com a indústria, para poder levar para a usina de incineração específica para isso. Então, eles não são descartados em aterros comuns, são levados especificamente para serem tratados e depois dado destinação final. O doutor Marcos, os medicamentos vencidos e os que ainda não estão vencidos, eles têm a mesma destinação na logística reversa? Tem a mesma destinação. Tanto vencidos como aqueles que foram descartados por falta de utilização. Doutor, agradecemos muito a sua participação, seu esclarecimento aqui no Jornal da Rede Alesp. Importante, um tema super importante aí para todo mundo, né? Que a gente sempre tem alguma sobra de medicamento, não só a Lília, mas todo mundo tem uma sobra de medicamento em casa. Muito obrigada, viu? Tina, fica à disposição. Obrigado a vocês por dar esse espaço aí de esclarecimento à população e, precisando, estamos à disposição. Obrigado. Obrigada, doutor. Tenha um bom dia. Vamos dar mais informações para você, telespectador. A Prefeitura da cidade de Bragança Paulista iniciou a construção das vias perimetrais que vão interligar as rodovias Capitão Bardoino e João Hermenegildo de Oliveira, entre o município e Itatiba. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, foi o responsável pela liberação do investimento junto ao governo do estado. O total da obra será de R$24.600.000. O parlamentar destacou a importância deste projeto, considerou principalmente os benefícios que serão proporcionados à comunidade a partir da construção dessas vias perimetrais. O deputado também destacou a importância dessas iniciativas para os turistas que utilizam as vias para chegar ao Circuito das Águas. Bem, agora a gente vai para mais uma entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Dilson Sá. Ele é CEO da empresa Fintech de Soluções Financeiras e vai nos falar sobre os brasileiros tentarem manter o nome limpo no mercado nesse momento de pandemia do coronavírus. Bom dia, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Dilson, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui. Nós é que agradecemos a disponibilidade em falar conosco. Qual que é a importância de manter o nome limpo, de ter o chamado CPF sem restrições? Bom, basicamente é você conseguir a manutenção das linhas de crédito, né? O que a gente percebe é que sempre que
um consumidor ele fica inadimplente e ele entra na lista de negativados, ele acaba perdendo as linhas de crédito, sendo em qualquer setor, tanto no setor bancário ou mesmo no setor de varejo, em qualquer linha de crédito que ele tenta conseguir um crédito, as portas acabam se fechando para ele. Dilson, bom dia. Quem está falando é Lilian. Obrigada por ter aceito o convite para participar dessa entrevista. Dilson, nessa pandemia, a gente sabe também que, com certeza, teve um maior número de restrições do CPMF, justamente pela falta de emprego, né? Pela perda de oportunidades. Eu queria saber com você se, neste momento de pandemia que a gente se encontra, que o país se encontra, as negociações estão mais fáceis de serem feitas. Bom dia, Lilian. O que a gente percebeu, né, logo no começo da pandemia, foi realmente os credores facilitando bastante as negociações, né, aumentando principalmente o prazo de parcelamento, dando mais carência para o parcelamento. E o que a gente percebeu é que, aliado, logo no começo da pandemia, a gente não teve um impacto imediato no desemprego, e teve ajuda imediata do governo. Então, o que a gente percebeu foi que os brasileiros correram para negociar as parcelas que estavam pendentes, aproveitaram essas negociações mais alongadas e acabaram resolvendo o problema ali para poder manter o nome limpo. Foi uma tendência que aconteceu ao longo da pandemia e a gente vê isso acontecendo ainda. A regularização do CPF nessa época pode ter uma causa... pode ser causada pela procura do auxílio? Na verdade, o que acontece, o que a gente percebe, sempre que tem algum evento de liquidez no mercado, então sempre que a gente vê que o governo libera FGTS, libera 13º, ou mesmo esse evento especial que foi da ajuda, os brasileiros eles tendem a regularizar suas dívidas, né? É impressionante como o brasileiro ele quer manter o nome limpo, porque ele precisa manter as linhas de créditos abertas, né? Então, não foi diferente, a gente teve um evento de liquidez e, sim, a gente teve um processo forte de regularização do CPF, aqui na limpeza do nome. Dilson, a gente sabe que durante essa pandemia e isolamento social, muitas pessoas perderam trabalho, né? Empresas, a gente sabe que no Brasil, uma média de mais de 500 mil empresas foram fechadas. No seu caso, na sua profissão aí, principalmente, né, que você apresenta soluções financeiras. Como é que teve esse giro durante esse momento dessa pandemia, que a gente ficou todos isolados, agora que nós estamos voltando de uma maneira gradativa? Como é que foi para você a situação de trabalho e as pessoas procurarem? Tá bom, a gente aqui no caso da Acordo Certo, nós somos uma fintech e a gente nós somos uma empresa digital, né? Então, o que aconteceu especificamente no nosso caso, ali no primeiro dia, ali no dia 13 de março, a gente colocou todo mundo remoto. E o que aconteceu, dado que a gente teve esse processo de aceleração digital, de certa forma, a pandemia ela acabou sendo positiva para Acordo Certo, no sentido de que a gente teve uma demanda maior. Então, a gente acabou contratando, a gente praticamente dobrou o número de funcionários ao longo da pandemia. Tivemos que fazer aqui um processo bem forte e remodelar os nossos processos de acolhimento, né, de onboarding desses novos colaboradores, e a empresa está funcionando 100% remoto. Dilson, qual que é o perfil das dívidas das pessoas? São dívidas altas, são dívidas menores? Como é que é e como é que é o processo de negociação dessas dívidas diferentes, das mais volumosas, digamos assim, e das mais baratas? É a mesma forma de negociação? Boa pergunta. Bom, aqui na Acordo Certo eu digo que a gente tem um verdadeiro ecossistema, porque a gente tem empresas de diversos segmentos, né? Então a gente tem telecom, tem varejo, tem segmento financeiro, educacional. Eu diria que boa parte das grandes empresas, dos grandes credores estão aqui conosco. E aí quando a gente olha para esse contexto, a gente tem dívidas de todos os espectros, né? A gente tem dívidas que tem o ticket médio muito baixo e dívidas com ticket médio mais alto. Eu diria que nesse processo de negociação digital, as dívidas com ticket mais baixo, elas são mais fáceis talvez a pessoa tenha um pouco mais de confiança para negociar, né?
Geralmente uma pessoa que deve ali 30, 40 mil reais não vai tentar fazer uma negociação online, apesar de a gente ter alguns casos que acontecem aqui. Geralmente a pessoa vai querer falar no telefone, vai querer tentar negociar com alguém. Mas o ticket médio das dívidas que a gente tem aqui na plataforma, olhando de uma maneira geral, ele gira em torno entre 500 e 1.500 reais. E a gente faz aqui 450 mil acordos por mês. Odilson, para as pessoas que estão, né, nos assistindo, acredito que nos grandes municípios, igual São Paulo, né, a fintech é uma coisa já conhecida, mas no interior, onde as cidades são menores, as pessoas ainda não conhecem muito esse termo, qual é a função. Você poderia estar falando o que vocês fazem aí, qual os tipos de negociações vocês conseguem, e se principalmente aqui na pandemia está mais flexibilizado esse tipo de acordo para o cobrador, né? E para o devedor está mais, vamos dizer, mais leve, né? Justamente por causa desse grande desemprego que gerou essa pandemia. Tá. Bom, apesar da gente estar aqui, ter muita tecnologia por trás, né? Sermos uma startup, a forma como o Acordo Certo se posiciona é muito em prol do consumidor, né? Então a gente tem, o próprio nome ele é muito palatável, né, para quem vai utilizar a plataforma, e é super simples de usar. E aí, por incrível que pareça, o que a gente vê é que a gente negocia no Brasil inteiro, inclusive em pequenas cidades. O que a gente acaba percebendo é que cada vez mais as pessoas passam a utilizar os meios digitais, né, e principalmente no celular, que é o dispositivo móvel. A maioria dos brasileiros hoje tem acesso a um dispositivo móvel. Então a gente acaba tendo uma concentração aqui no Sudeste de maior negociação de dívidas, mas eu acho que é muito mais em função de como o crédito é distribuído no Brasil. Mas a gente não tem restrição, a gente vê pessoas lá do Nordeste negociando de cidades pequenas, e o processo de negociação é muito simples, né? A pessoa entrar, ela pode procurar no Google, renegociar dívidas, ela vai encontrar a gente, aí ela entra na plataforma, vai fazer um cadastro muito rápido. Ela escolhe, ela tem acesso às dívidas que estão cadastradas aqui conosco, e aí ela escolhe a forma de pagamento, o que mais cabe no bolso. A gente tem dívidas aqui que chegam até 90% de desconto. Realmente, os credores eles estão bem agressivos para poder fazer esse acerto. E aí a pessoa acaba fechando o acordo online e já pega o boleto para pagamento imediatamente. E aí pode pagar à vista, pode parcelar, como eu falei, da forma que cabe no bolso de cada consumidor. Dilson, eu queria falar um pouco sobre essa questão de tendência de mercado. De um lado, a gente está falando aí de pessoas que estão com o nome sujo e querem limpar o nome até para continuar tendo crédito e até no momento de dificuldade ter este crédito. Mas eu queria saber da instituição financeira. Você acha que esse é um momento também para ter mais concessão à instituição financeira, no sentido de dar crédito para aquela pessoa que não está com o nome totalmente limpo, ou negociar, como você acabou de falar, dá até 90%, para continuar, manter esse cliente, porque também a instituição precisa continuar viva, né? Sim, com certeza. E a gente viu exatamente isso na pandemia. Teve um esforço muito grande dos credores para poder manter esse consumidor na roda do crédito e manter ele com o nome limpo. Então, a gente percebeu ali que a maioria das instituições acabaram dando ali carência de até 90, 120 dias, para que as pessoas pudessem ter essa folga nesse período difícil e não ficassem negativadas, né? E, por outro lado, o que a gente percebeu também que novas concessões, elas ficaram um pouco mais restritas, e aí cada instituição de crédito tem ali o seu critério de avaliação de risco, né? Mas, enfim, teve um esforço muito grande para que as pessoas, de fato, conseguissem se manter nessa linha saudável aí de endividamento, né? De conseguir honrar e não se tornar inadimplente. Uhum. Dilson, o nome sujo ele é restritivo no sentido de que, por exemplo, a pessoa está com o nome lá no Serasa e aí ela, de repente, não consegue o emprego ou não consegue se matricular na escola. Isso pode acontecer com a pessoa que está com uma restrição com o nome ou não? Olha, eu diria que para emprego não, é muito pouco provável que isso aconteça. Para educação, pode ser que aconteça, aí cada instituição faz a sua avaliação de crédito,
e eu não posso afirmar aqui como que é a avaliação de cada um, porque a Corte Certa ela acaba atuando depois que a pessoa está inadimplente, não ali no momento de concessão do crédito, né? Mas eu diria que para você tomar um empréstimo, para você poder consumir algum tipo de bem em algum varejista, para você, por exemplo, tentar comprar uma linha telefônica, né? Um plano de pós-pago, por exemplo, celular, eu imagino que tenha uma avaliação de crédito e aí sim uma negativação ela acaba sendo extremamente restritiva. Ô, Gil, se a pessoa que ela tem restrição no CPF, e está tentando um auxílio emergencial, e isso atrapalha, essa restrição atrapalha a busca do pedido do auxílio emergencial ou não? Não, de maneira alguma, e é uma excelente pergunta, porque isso foi uma questão que veio muito ao longo da pandemia, né? Quando o governo falou que o cidadão precisaria ter o CPF regularizado junto à Receita, né? O CPF dele tem que estar ativo à Receita Federal. E as pessoas acabaram confundindo ter o CPF regularizado com o CPF negativado. Não, com certeza a restrição, o nome negativado não impede ninguém de obter o auxílio emergencial. O que precisa ter é o CPF regularizado na Receita Federal. Tá certo, Dilson. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Ótimo dia. O Jornal da Rede Alesp acabou de falar com o Dilson de Sá, que falou sobre a tentativa dos brasileiros de manter o nome limpo no mercado nesse momento de pandemia do coronavírus. É um assunto muito importante, né, Lilian? Porque as pessoas, como diz minha mãe, o nome é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter, né? Com certeza, isso a gente leva para a vida, né? Exatamente. Isso meu pai também sempre me ensinou. Vamos a mais notícias, Melissa? Vamos. Vistoria e entrega de uma obra há muito esperada na Ponta da Praia em Santos. A revitalização do posto 7. Os recursos, no valor de R$250 mil, que possibilitaram a reforma, vieram por meio da emenda parlamentar do deputado Paulo Correa Júnior, do Democratas. Segundo o deputado, agora a Baixada Santista tem um centro de esportes náuticos e um posto de salvamento do Corpo de Bombeiros, totalmente revitalizados e prontos para uso da população. Segundo o parlamentar, 380 alunos terão melhor estrutura para as aulas de canoagem e stand-up. Além disso, a revitalização vai possibilitar que uma nova modalidade, a canoa havaiana, seja colocada em prática. Você já ouviu falar? Nunca tinha ouvido falar da canoa havaiana. Deve ser uma moda de esporte nova? Olha, sinceramente, eu não tenho a menor ideia do que seja. Eu também não. Olha, interessante, eu vou pesquisar. Eu também vou, porque eu acho que tudo que é novidade que pode agregar aí para a nossa saúde, eu acho que é válido. Com certeza, e eu adoro um esporte, né? Ainda mais aquático, náutico, é muito bom. Vamos a mais informações para você, telespectador. Campanha no mês de agosto intensifica ações de apoio e incentivo ao aleitamento materno. O Agosto Dourado tem como objetivo conscientizar e estimular a amamentação. O tema deste ano aborda o impacto da alimentação infantil no meio ambiente. A nutricionista e consultora internacional em aleitamento materno, Mariana Pérez, fez uma reflexão sobre o assunto. Amamentar é muito sustentável do ponto de vista ecológico, porque o leite é um recurso renovável, digamos assim, né? Ele é produzido todos os dias pela mulher, na quantidade que precisar, e a gente não tem nenhum rastro da produção dele, como a gente tem, por exemplo, as latas, as embalagens, os papéis e tudo que envolve a produção de uma fórmula infantil, por exemplo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o leite materno é o melhor alimento para recém-nascidos e crianças com até 2 anos de idade. Pode prevenir futuras doenças e reduz a mortalidade infantil. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OMS, recomendam que a amamentação seja a única forma de alimentação do bebê até 6 meses de vida. A nutricionista materno-infantil Paula Stancari destacou a relevância da campanha Agosto Dourado. Para mim, o Agosto Dourado tem todo sentido na questão de reflexão e pensar o aleitamento materno como uma coisa maior.
Já que o aleitamento materno é tão importante com relação à imunidade, diminui o risco de internação, aumenta a inteligência das crianças, eu não vejo o aleitamento materno somente como uma prática. Eu vejo como futuramente, para um país melhor, mais desenvolvido, com pessoas com maior capacidade de trabalho mental. Então, eu vejo assim uma possibilidade de melhora no país, de melhora das pessoas como cidadãs, incentivando o aleitamento materno. A cor dourada faz referência à definição dada pela OMS ao leite materno, que considera o alimento padrão ouro. Bem, agora a gente vai dar um giro de repórteres, porém aqui a gente vai ser ao vivo, né? E hoje quem vai falar um pouquinho aqui com a gente antes da próxima entrevista, que vai ser com o nosso deputado Paulo Fiorilo, vai ser o nosso repórter Gustavo Mendonça. Bom dia, Gustavo, tudo Olá, bem? Lilian, tudo bem? Tudo bem ao ouvinte e telespectador ligado no Jornal da Rede Alesp. Fala pra gente um pouco sobre os assuntos da casa, o Guga, o que hoje está acontecendo, o que nós temos de agenda. Pois é, nós temos, né, o que se fala muito na casa foi o PR-15, né, que foi protocolado pelo deputado Campos Machado na tarde de ontem, depois de reunião no Colégio de Líderes. E os líderes, segundo o deputado aqui na sua justificativa, fizeram um apelo que ele reapresentasse o projeto, né, acatando as emendas, as principais emendas que foram pedidas aí em relação ao projeto, né? Porque existia muita divergência em relação à parte virtual, por exemplo, que os líderes não poderiam se pronunciar em alguns momentos. Foram feitas essas emendas, que eu tenho aqui algumas na íntegra, e a partir daí deve ser aprovado, a partir da 5ª sessão, né, esse projeto deve ser aprovado em plenário, provavelmente por acordo de líderes. Então, o PR-15 aí, que tramita na casa a partir de agora, regularizando dentro do regimento interno aí as sessões virtuais até dia 4 de outubro, viu, Lilian? Ô, Guga, hoje você está falando do PR, né, que seria um projeto de lei número 15, e você disse que pode ser que vá ser aprovado. Essa tramitação aqui dentro da casa, para o telespectador que está nos assistindo, quanto tempo demora mais ou menos, ô Gustavo? Pois é, tem que entrar, né, no Diário Oficial, na ordem do dia, na pauta, por 5 dias consecutivos para que os deputados possam fazer as emendas. Como eu disse, né, até para fazer um retrospecto, no dia 3 de agosto, o deputado Campos Machado entrou com o projeto de resolução 14, que tramitou na casa, teve algumas divergências e acabou não sendo aprovado. O deputado retirou o projeto e foi aprovado por votação simbólica na última semana. Aí ontem, em reunião do Colégio de Líderes, aí, eles optaram por fazer o projeto PR-15, né, com as devidas emendas e provavelmente agora passe aí no plenário da Assembleia Legislativa. 5 sessões, mais ou menos, deve ir à votação na próxima terça-feira, se o prazo, pelo que eu faço aqui de cabeça nesse momento, deve ir a plenário na próxima terça-feira, Lilian. Bem, mas aqui na casa também, né, já nós teremos aqui o deputado Paulo Fiorilo, do PT, que vai falar também sobre esse projeto. É um projeto de lei ofertado pelo governador João Dória, né, Guga? É o 529 de 2020. Pois é, o 529 de 2020, Lilian, para você ter uma ideia, até agora está naquele prazo lá de 5 dias da urgência para receber emendas. Até agora, cerca de 60 emendas já protocoladas. Tem muitos deputados que são críticos, como o deputado Carlos Gianazzi, o próprio deputado Paulo Fiorilo, que daqui a pouco vem em entrevista ao vivo e vai dar o seu parecer aí sobre esse projeto, né? E aí é uma grande discussão, porque ele prevê extinção de várias empresas e alguns deputados aí são contra, né, a extinção em tempos de pandemia. Lógico, deputados aí da oposição, né? Eu acho que esse projeto ele vai ser bem discutido, porque ele é muito amplo, né? Ele diz desde de reforma tributária até extinção de empresas. É uma reforma administrativa que o governador mandou para casa. Então, acredito que tenha muita discussão até que esse projeto avance aqui na Assembleia Legislativa. Tem sido aí a grande discussão
nessa última semana, com muitos deputados aí contra, né, esse projeto no momento. E o Gustavo, me fala uma coisa, né? Agora, com essa resolução que você acabou de falar, número 15, nós teremos algumas audiências virtuais, outras presenciais. Isso atrapalha o andamento dos projetos ou não? Não, na verdade, né, a gente observou nos últimos meses que cada vez mais, né, o ambiente virtual ele tem dado uma celeridade, né? Os projetos têm andado normalmente. Acho que a Assembleia Legislativa foi um exemplo no Brasil em todas as condutas, né? E criou aí um modelo virtual muito eficiente no qual os projetos andaram muito rápido aqui na Assembleia, viu, Liliana? Bem, obrigada, viu, Gustavo? Obrigada aí, que ele acabou de falar com a gente um pouquinho. Nosso giro de repórter agora foi ao vivo, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Liliana. Obrigada, Gustavo. E agora o Jornal da Rede Alesp conversa com o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Ele está aqui, né, ao vivo, no nosso estúdio, e vai nos falar um pouco sobre a PL 529/2020, de autoria do governador João Dória. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que acompanham aqui a Rede Alesp. Obrigada por ter aceito mais uma vez o convite para participar do nosso jornal. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei ofertado pelo governador João Dória, o 529 de 2020, que está falando muito sobre reforma administrativa e tributária, né? O que o senhor tem a falar sobre a proposta desse projeto? Primeiro, dizer que ele vem para a Assembleia com uma pressa desnecessária. Ele tem um pedido de urgência, o que significa que nós podemos fazer emendas apenas até hoje, e em 45 dias ele precisa ir a votos. O governo tem interesse de aprovar até o final do mês, de setembro. E nós estamos vivendo uma situação difícil, porque o projeto propõe demissão voluntária incentivada, extinguir 10 empresas, propõe mudar a base de cálculo do ITCMD, propõe a venda de imóveis, são 86 imóveis, propõe um cheque em branco no caso das prorrogações de desonerações fiscais. O governo, assim, propõe uma quantidade enorme de mudanças e um prazo exíguo. Ele podia retirar a urgência. Os trabalhadores das 10 instituições, o ITESP, que trabalha com quilombolas, com regularização fundiária, se você pegar a questão do CDHU, que produz casas populares, todos os funcionários, os mais de 4 mil funcionários, estão desesperados, porque ninguém imaginava que pudesse vir um projeto desta monta, desta importância, com a pressa que o governador tem. Me parece desnecessária essa pressa e ele erra, na minha opinião, em tirar dos trabalhadores e em propor demissão no momento em que a gente tem uma pandemia, no momento em que as pessoas estão precisando de emprego. O governador aparece com uma proposta esdrúxula que não tira dos ricos. E ela é tímida. O governador poderia ter proposto um imposto dos ricos. Por exemplo, poderia ter aumentado o ITCMD para quem tem imóveis mais de 5 milhões. Não teve coragem de fazer isso. O senhor já vem falando isso já faz tempo. Inclusive, o senhor tem um projeto de lei sobre isso, não tem? Nós temos um projeto, eu e o deputado Zé Américo, e agora nós faremos emendas ao ITCMD para tentar corrigir a distorção que o PSDB mantém há anos nesse estado, há anos, cobrando dos pobres ITCMD. Quem mais paga imposto são os pobres, e o governador não está nem aí. Por isso nós queremos sugerir mudanças, fazendo com que os mais ricos, não são os ricos, os mais ricos, os bilionários, possam pagar, mesmo que ainda existam brechas, como nós sabemos que existem no caso do ITCMD. Agora, uma outra coisa ruim, ele propõe diminuir as isenções. Isso é interessante. O que ele não faz é dar transparência. Tem uma ação nossa, minha e do deputado Barba, a gente ganhou uma liminar, obrigando o governo a informar quais são as empresas que têm os benefícios. Recorreu, derrubou a liminar. Quarta-feira, amanhã, a gente tem uma audiência com o governo e os deputados proponentes, eu e o Barba, para que a gente possa tentar convencer o governo de dar transparência a essa caixa preta que há anos eles mantêm guardada as 7 chaves. Segundo até o deputado Carlos Janazzi do PSOL disse que é um projeto X-tudo, né? Que tem-se de tudo. Ainda mais nesse momento de pandemia, o senhor não acha que... o senhor disse que até amanhã é o período das emendas, É hoje. Né? É hoje. Terça-feira. Terça-feira. Seria o certo
fracionar esse projeto e vindo aos poucos, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão perdendo emprego, e ele vem com um projeto, uma proposta vai dar mais de 5 mil desempregos hoje. Ele está abrindo um processo de demissão voluntária, são 5.600 funcionários. O que eu insisto é que, assim, nós não precisamos ter tanta pressa. Um projeto dessa envergadura, como disse o deputado, um X-tudo, né, porque cabe de tudo, ele não precisaria ter pressa e ele poderia tramitar com muita tranquilidade, mesmo tendo vários itens. Se o governo fosse um governo mais sério, talvez fracionasse. Então, vamos discutir a reforma tributária e vamos discutir a reforma administrativa em projetos separados. Não, ele resolveu fazer tudo junto, pedir urgência, evitar que a Assembleia possa discutir. E nós estamos num momento em que há uma dúvida se nós vamos continuar presencialmente discutindo ou se nós vamos voltar a sessões virtuais. Tem gente que acha que é melhor a presença. Só que, mesmo que for presencial, a Assembleia está fechada, ninguém entra. Só os deputados e funcionários, portanto, não haverá pressão no plenário. E é preciso que haja pressão, o governador precisa sentir que está errado. Eu vou dar um outro dado que assim, as pessoas estão passando batido. Nós estamos vivendo uma crise ambiental. O Brasil é olhado como grande vilão por conta do governo federal. Aí, o que faz o governador, no caso do IPVA? Hoje você tem uma tarifa, um percentual diferenciado para aqueles motores que não poluem. Está propondo todo mundo pagar igual. Deixou de incentivar as pessoas a adquirirem carros que não poluem. Esse é o governo do Estado, além de mexer no Instituto Florestal, uma outra situação difícil. Eu falei do ITESP e falei do CDH1, mas a gente poderia falar do MTU, da Fundação Zoológico, várias entidades que prestam serviços que não são deficitárias, não dá para usar esse argumento, e o que vai economizar é 1,4 bi. Ele está falando que precisa de 10 bilhões, quase 10%, apenas 10%. Onde ele deveria mexer? Insisto, mexer no ITCMD, fazendo com que os mais ricos paguem, tira a isenção, pode tirar até mais de 20%. Agora, dê transparência a ela, isso é fundamental. O que o senhor fracionaria nesse projeto e tocaria para frente ou o que o senhor interromperia agora e não tocaria para frente? Não, primeiro, o que eu acho que deveria ser interrompido de imediato é a extinção e o programa de demissão incentivado. Por quê? Porque, na realidade, esse projeto, ele tira dos mais pobres. Ele tira quando muda o IPVA para os carros que são de motores híbridos e que poluem menos, e ele tira dos trabalhadores de duas formas, aliás, de três. Ele tira porque extingue, ele tira porque faz PDI e ele aumenta o percentual do IANSP. Isso é um crime nesse momento. Para que os mais velhos vão pagar mais e vão pagar também os seus dependentes. Ele está fazendo do IANSP um plano de saúde privado, com a qualidade meio que ainda precisando de investimento, de melhorias e assim por diante. O que o senhor acha que acontece hoje, então, no plenário? Hoje no plenário nada, porque você só tem até hoje para as emendas, e a partir de amanhã, aí esse projeto deve começar a tramitar. Daí nós vamos saber para onde ele vai, ou se ele vai. Se depender da gente, ele não vai. Com certeza. O Legislativo serve para fiscalizar o Executivo. Fiscalizar o Executivo e corrigir os equívocos que o Executivo comete. Aliás, é o que tem mais feito nesse momento de pandemia. Não deveria nem ter entrado, na opinião do senhor, então, com um projeto de lei nesse momento. Ele poderia, por exemplo, discutir a reforma tributária, sem problema. O que é a reforma tributária? O ITCMD, as isenções, as desonerações, ele poderia discutir o IANSP, não tem nenhum problema, ele está precisando de recurso. Agora, o que não dá é para fazer desse jeito, assodado, e tirar dos trabalhadores, tirar de quem mais precisa nesse momento de pandemia. Nós estamos ainda vivendo uma situação dificílima. Os óbitos estão chegando ainda a quase 1.960, agora vai passar de 1.000 de novo. E nós não estabilizamos, mesmo no estado de São Paulo, a situação é difícil. Mesmo se não tivesse o cenário da pandemia, o senhor acha que esse é um projeto de lei que deveria passar em outro momento ou não? Não, se não tivesse a pandemia, a gente podia estar discutindo, não tem nenhum problema. É que, assim, tem coisas que o PT jamais faria, que é a extinção de empresas que são importantes, ou a demissão. Demissão voluntária, as empresas fazem. Sabe qual é o argumento para fazer a demissão voluntária? Os trabalhadores estão desmotivados. Sabe por que eles estão desmotivados, Lilian? Porque eles não têm aumento, porque eles não têm um plano justo de carreira, porque eles estão desmotivados por
porque o governo não os motiva. Esse é o problema. E aí o argumento é demitir por isso. Falta ao governo sensibilidade de entender qual é o momento que nós estamos vivendo de pandemia. Se não tivesse a pandemia, você teria um debate melhor. Você traria os trabalhadores aqui, faríamos a discussão. Vamos discutir por que extingue empresa como eles extinguem, sem discutir se a empresa dá ou não o resultado necessário, se elas cumprem o plano de metas. Não tem esse debate. Aliás, não tem nem essa informação. Saber se o CDHU está produzindo, está vendendo, está entregando, está recebendo, se é superavitário ou não. Não se discute isso. Se discute numa canetada a extinção de empresa. E no caso, vamos dizer, se extingue o CDHU, como é que fica as pessoas que estão precisando de uma moradia ou estão na fila para conseguir uma casa? O que eles estão falando, Lilian, é que se extinguir, a Secretaria de Habitação passa a ser responsável. Eu vou dizer para você, sem nenhum problema. A Secretaria de Habitação tem as suas responsabilidades. Agora, uma companhia que produz, que tem que fazer contrato, que tem foco, não pode ser transferida para uma secretaria que tem outras atribuições, que já cumpre com as suas dificuldades. O CDHU, quando foi criado para isso, para investir em moradia, em construção de conjuntos habitacionais, o que fez na cidade e no Estado. Agora, você não pode, numa canetada, acabar com uma companhia que tem uma expertise. Eles fizeram isso com outras empresas, você se recorda. O ano passado, extinção da Dersa, da Implaza. E assim, o que mudou? Aliás, eles aprovaram a reforma da Previdência, continuam gastando muito com a Previdência, não resolveu. E eu e outros deputados do PT falamos isso. Vocês estão fazendo uma reforma para não resolver o problema. Vamos falar, então, já que a gente está falando sobre a extinção, isso entraria na esfera da reforma administrativa. O senhor extinguiria alguma dessas empresas e autarquias que ele está sugestionando aqui, ou o senhor tentaria entrar com um projeto de lei para resolver o problema e não extingui-la, tirar do setor público? O que precisa, antes de você propor uma extinção, é avaliar caso a caso. Saber se ela está cumprindo suas metas, se ela é superavitária, se ela precisa de repasse, se ela tem papel, se ela tem função. Porque os governos que criaram foram os do PSDB. Aliás, o Dória não tem nada a ver com o PSDB. O Dória é um político que está preocupado com a sua candidatura a presidente da República. Aliás, se move por isso. Se ele tivesse pelo menos um pouco de interesse no Estado, talvez ele não fizesse uma extinção dessa. Com institutos como o ITESP, que tem um papel importante, eu falei, que atua com os quilombolas, com a regularização fundiária, que foi fundamental para o Estado, aliás, no governo Covas, no governo Alckmin, de recuperar terras, de fazer mini reforma agrária. Você tem lugares que estão produzindo, vai aqui em Itapeva, você tem coisas assim que é de cair o queixo, a capacidade das pessoas. O ITESP contribui muito, inclusive, com os pequenos produtores rurais, aqueles que vendem os seus produtos para o próprio Estado e para outros lugares. Por isso, eu acho que assim, é um erro mandar uma extinção dessa forma. Você teria que analisar caso a caso. Eu não saberia te dizer qual que a gente tira, qual que a gente não tira. Eu não tiraria nenhuma agora, mas faria um estudo caso a caso. Por exemplo, tem algumas que pode ser que não tenham o mesmo sentido, que não têm papel, elas não cumprem metas. Aí sim, vamos discutir. E vamos discutir para onde vão os trabalhadores, principalmente, né? Nesse momento de pandemia. Bem, deputado, eu agradeço, então, a sua presença aqui. Tem mais alguma coisa para falar para a gente? Eu poderia ficar aqui mais uma hora, mas é melhor não, porque vocês têm que tocar o jornal. Eu tenho muito o que falar, principalmente desse projeto e de outros que nós estamos discutindo, no caso do ITCMD, que é um debate que eu já trouxe aqui, importante. Não, o senhor poderia, por favor, pode falar. Do ITCMD, eu disse, eu acho que nós vamos aproveitar esse debate que eles trouxeram para colocar o debate no seu devido lugar, que é quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos não tem que pagar. É a lógica. Aliás, o mundo está vendo isso. Os bilionários da Europa fizeram uma carta dizendo assim, nos taxem, nós queremos pagar. Aqui não, nos doem. Doaram 1 bilhão. Doar não significa regularidade. Doou agora, não dá amanhã. Agora, ele poderia fazer isso. Esse é um debate que nós queremos fazer. E aumentar as isenções. Por que você tem que cobrar do pobre, do classe média abaixo? Por que você não cobra dos bilionários? Eu vou dizer por quê. Porque tem 2 artigos que possibilitam esses caras fugirem. Um é criando holdings, e a outra é registrando seu testamento em outro estado. O governo federal, os deputados federais precisam tratar disso, porque aí sim a gente fecha a porta e faz com que o Estado tenha recurso do ITCMD, que pode ajudar na pós-pandemia. Agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Às ordens, a hora que vocês quiserem. Obrigada, deputado. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Bom dia.
Bem, acabamos agora de falar com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, que falou um pouco, comentou, deu uma visão geral sobre o projeto de lei proposta pelo governo João Dória. É o projeto 529 de 2010, que hoje se encontra aqui já na Assembleia Legislativa. Voltando com a minha companheira aqui, a Melissa Araújo. Vamos a mais notícias, Melissa? Esse projeto está tendo que falar, né, Melissa? Ainda vai ter muito problema. O que você acha na sua visão, Melissa? Com certeza é um projeto que vai ter uma discussão bem grande aqui dentro da Assembleia. A gente já percebeu aí deputados tanto de direita quanto de esquerda, de centro, se manifestando aí com relação ao projeto, né, dando opinião com relação ao projeto. Alguns têm é muito caro, por exemplo, para alguns deputados, por exemplo, perder o ITESP, que é o Instituto de Terras, que fomenta no interior do estado de São Paulo a questão da agricultura familiar. Para outros é mais caro a questão da FURP, que é dos remédios, para outros do Instituto de Criminalística. Enfim, os deputados, cada um tem uma característica mais com um grupo dessas autarquias que podem ser extintas e estão dando a sua opinião, tanto nas redes sociais quanto aqui mesmo no plenário. Então, eu acho muito importante que as pessoas acompanhem o pequeno expediente, que é o lugar onde os deputados falam de uma maneira livre. É importante que se acompanhe o pequeno expediente para formar uma opinião aí sobre os rumos do projeto, porque vai ser importante. Se a gente for pensar, pelo que a gente leu, são cerca de 6 mil pessoas que podem deixar... 5.600 pessoas que já estão com a proposta, de repente, para poder estar desempregadas. Nós estamos conversando, Exatamente. Você que ligou agora à TV, estou conversando com minha colega aqui de bancada, Melissa Araújo, que está falando sobre o projeto 529 de 2020, proposto pelo governo João Dória. Você que quer ver o projeto na íntegra, acesse o Diário Oficial do dia 13 de agosto. Lá o projeto estará inteirinho e você vai poder entender muito mais minuciosamente a proposta do governo. Aqui no site da Assembleia também dá para ver. É só ir lá em preposições, aí você vai o ano de 2020, é um dos últimos que estão publicados lá. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque não é só as pessoas que são servidores, mas, por exemplo, quem é atendido por essas autarquias. Então, é importante que todo mundo no estado de São Paulo conheça o projeto, até porque isso influencia, claro, na vida de todo mundo. E hoje aqui hoje dentro da Assembleia só se fala nisso, né? Todo mundo está assim... Grandes emendas, grandes discussões sobre esse projeto. Bem, vamos a mais notícias para você. Vamos lá, Melissa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o registro do medicamento mais caro do mundo, utilizado para tratar crianças com atrofia muscular espinhal, a AMI, a Zolgensma. Custa mais que 2 milhões de dólares, o equivalente a 11 milhões e meio de reais. A autorização foi dada em caráter de urgência e será para tratar a forma mais grave da AMI, a tipo 1, em crianças de até 2 anos de idade. Segundo a Anvisa, entre 45% e 60% das crianças com AMI é a do tipo 1. A doença é causada pela alteração de uma proteína necessária para os neurônios ligados ao movimento dos músculos, causando a atrofia deles. A incidência é de 1 em cada 10 mil nascidos vivos. O uso de medicamentos para crianças de até 2 anos faz com que ela tenha uma sobrevida, já que esse medicamento constrói uma cópia funcional do gene humano, produz a proteína responsável pela atividade motora. E o ideal seria que o tratamento com esse medicamento seja feito por 5 anos. Que notícia boa, né? Jornal da Rede Isso Alesp. é muito bom, né? Essa pandemia, quando a gente vê alguma nova descoberta, né? Aí a gente vê como é importante a pesquisa, né? Sim, a pesquisa, as universidades, incentivar tudo isso é importante para que a gente tenha esse respaldo. Eu já vi
eu não sei se você já observou, mas eu já vi centenas de campanhas desse tipo para arrecadar dinheiro para esse medicamento, que é o mais caro do mundo. Imagine só uma pessoa que mora na periferia, que tem um filho com essa doença. Imagina o desespero de uma pessoa dessa. Então, com a fabricação do Ministério da Saúde, isso vai ser, pela Anvisa, né? Isso vai ser muito importante. Com certeza, e principalmente com essa lição de vida que a pandemia está deixando para os governos, né, e para o mundo, como é importante a pesquisa, né, para ter uma resposta mais rápida. O país que investe nisso, com certeza, aparece um problema desse que hoje nós estamos vivendo, a resposta é muito mais rápida, né, e a segurança da população também. Vamos a mais notícias para você, telespectador. Enquanto algumas universidades mantiveram as aulas online durante a pandemia da Covid-19, outras que pararam nos últimos meses começam a retomar as atividades, mas ainda de forma virtual. 2 delas voltaram ontem com aulas remotas, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Pernambuco. A volta às aulas é um dos temas mais complexos da retomada da pandemia. Na Universidade de São Paulo, onde 100% das disciplinas teóricas foram dadas virtualmente no primeiro semestre, o segundo semestre começa amanhã, mas também ainda de forma virtual. O mesmo vale para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que retomou as aulas online em 13 de julho e prevê a volta às aulas físicas só em 2021. Sim. A volta às aulas também é um outro assunto assim que está muito debatido, né? Acho que será que esse ano a gente volta às aulas presenciais? Os nossos filhos voltam para a escola? É uma situação bastante delicada aí, porque são as crianças, são os professores, a estrutura toda. Então, há muita preocupação. Aqui na Assembleia, a gente tem vários projetos nesse sentido, também tentando resguardar a segurança de todos os integrantes ali da comunidade escolar. Isso é muito importante. Novamente, vai lá na lista de preposições e aí você pode ver nos temas do ano de 2021, depois do início da pandemia, vários projetos nesse sentido para a educação. Tá certo. Vamos a mais uma entrevista para você, telespectador, que o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Mariana Hala. Ela é médica ginecologista e nutróloga. Ela nos fala sobre os cuidados com a saúde da mulher na pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa, como vai vocês? Lília, eu não estou vendo, eu estou sem a tela de vocês. Não consegui compartilhar. Mas a gente vê a senhora bem e está ouvindo também. Eu queria começar perguntando, cólica menstrual, as tensões e incertezas do período da quarentena pode contribuir para um ciclo de fluxo mais intenso? E cólicas menstruais, o que é recomendado? Sim, pode sim. O que a gente percebe? Primeira coisa que está acontecendo com todas as pessoas que estão em isolamento é o aumento do estresse, né? Então, a gente já sabe que o confinamento é possível de aumentar os níveis de cortisol no nosso organismo e isso, sem dúvida alguma, vai aumentar a irregularidade menstrual. Então, eu tenho visto muitas mulheres e meninas entrando em contato comigo, dizendo, olha, o meu ciclo não veio, minha menstruação não veio esse mês, ou então realmente houve um aumento do fluxo menstrual, com um sangramento menstrual muito mais aumentado, tá? E isso decorre principalmente pelo aumento da liberação do cortisol e da adrenalina. Então, uma das principais recomendações que a gente fala para todos os pacientes nessa fase é tentar, da melhor forma, fazer o manejo do estresse, né? Que é dessa forma que a gente vai conseguir, pelo menos, diminuir o efeito maléfico do estresse no nosso organismo. Então, a gente tem visto, sim, né, cólica menstrual muito mais forte. Então, meninas que normalmente ficavam menstruadas 2, 3 dias e ficam com aquele fluxo aumentado por 5 dias, e cólica menstrual muito mais intensa. Aí o que a gente recomenda, né? A bolsa de água quente, o uso de alguns anti-inflamatórios, né? E mesmo outras terapias, como a meditação, às vezes a acupuntura, se for possível. Então, a gente vai para terapias alternativas para diminuir o efeito maléfico do cortisol, do estresse no nosso organismo. Bom dia, doutora. Quem está falando é Lilian, tudo bem?
Bom dia, Lilian, como vai? Tudo bem. Com certeza, né, doutora? Nessa pandemia, as pessoas, muita ansiedade, muito estresse, e cada ser humano e cada gênero não responde de uma maneira. No caso, a mulher, né, ela acaba se descontrolando emocionalmente e com isso descontrola todo o organismo. Com a volta, né, da pandemia, durante essa pandemia, as pessoas dentro de casa, elas conseguem fazer o autoexame? Qual é a dica que a senhora daria para as pessoas que ainda têm medo de procurar um profissional, ainda está com medo de estar gradativamente voltando à vida, para elas se cuidarem dentro de casa? É possível elas se tocarem para poder sentir, ter algum diagnóstico para dar um alerta para procurar um médico? Sim, sem dúvida, Lilian, eu concordo com você. Eu acho assim, a gente ainda não, infelizmente, não tem a vacina e a nossa vida vai voltar ao normal só a partir do momento que a vacina realmente for aprovada. A gente sabe que tem mais de 150 locais estudando, né, a liberação da vacina, inclusive a Rússia agora com a liberação, mas sem fase 3, então a gente não tem a comprovação de uma eficácia e segurança dessa vacina. Então, por hora, a gente segue realmente em isolamento. E aí o que eu falo é o seguinte, mesmo as doenças malignas, elas não surgem de um dia para o outro. Então, se você é mulher e você fez os seus exames de imagem, o seu Papa Nicolau, no último ano ou no começo do ano, dificilmente a gente teria uma doença que se alastraria tão rápido nesses últimos 4 meses ou 5 meses. Então, a recomendação é, sem dúvida, a gente continuar fazendo o nosso autoexame das mamas após a nossa menstruação. E quanto aos exames preventivos, por exemplo, o Papa Nicolau, se você tem um exame normal do último ano, dá para a gente ficar tranquila, provavelmente até o aparecimento da vacina. Agora, e aqueles casos das mulheres que têm, por exemplo, um aumento do fluxo extremamente aumentado vaginal? A primeira coisa é ter certeza de que você não está grávida, porque esse aumento de fluxo pode ser decorrente até de um abortamento. Então, se você não está evitando uma gestação, não está usando um método contraceptivo eficiente, é importante você ficar de olho. Então, baixa um aplicativo, porque às vezes a gente, com essa loucura de pandemia, a gente até esquece quando veio a última menstruação, né, Lilian? Então, o que eu falo é o seguinte: tenha certeza do seu ciclo, qual foi a última menstruação. De repente você percebe que seu ciclo está atrasado lá 40 dias, 45 dias e começa um fluxo intenso. Isso pode ser um abortamento. Aí, nesse caso, você pode até tentar fazer uma assistência remota com o seu médico ginecologista através da telemedicina, mas é importante que, se a cólica não melhorar e se o fluxo for muito intenso, você realmente procure um hospital. E outra coisa que eu tenho percebido muito de queixas de pacientes que me procuraram bastante nessa fase também, foi o aumento das vulvovaginites, que são as coceiras, os corrimentos vaginais. E por que isso acontece? Isso acontece, primeiro, pelo estresse, né? Então, a gente sabe que realmente o estresse é o grande vilão. A gente faz uma mudança na nossa liberação até dos hormônios como a insulina, que é o hormônio que faz o açúcar entrar nas nossas células, então aumento da resistência insulínica com aumento do cortisol. E aí a gente pode propiciar uma mudança de flora vaginal através da nossa alimentação. Infelizmente, Lilian, 80% de nós mulheres comemos por emoção. Tá? Então, isso é um pouco menos nos homens, a gente sabe que os homens em torno aí de 60%, mas as mulheres realmente existe um aumento da ingesta em até 80%, de ingesta de alimentos com predileção para açúcar, para carboidratos e para outros alimentos desse tipo. E isso muda a nossa flora vaginal. E a gente faz uma maior proliferação de fungos. E aí que a gente tem tanto mais candidíase. A candidíase é quando a gente tem coceira, a gente tem inchaço da região, ardência. E, infelizmente, nessa época de pandemia, eu presenciei o aumento dessas infecções de uma forma exponencial. A maior parte dos ginecologistas está atendendo online, então, algumas vezes esse tratamento até consegue ser feito através da telemedicina, e nos casos que a gente não conseguir, aí a gente recomenda que a paciente tome todos os cuidados e vá até o pronto-socorro, ou caso contrário, tome todos os cuidados e vá até a clínica do médico.
Doutora, eu acho que para controle do fluxo é interessante até, de repente, usar um aplicativo, né? Para que a gente consiga aí saber as datas da menstruação e o controle do fluxo, dos sintomas também. Acho que é legal, né? Isso mesmo. Eu recomendo normalmente, tem alguns que são gratuitos, tem um que eu gosto bastante que chama Clue, é CLUE, é muito fácil de utilizar e ele é gratuito. Tem um outro que chama iPeriod, que é I-period, sem o O no final. Também é um que eu gosto bastante, e tem vários outros, né? A gente tem também o Flow, a gente tem o Glow, a gente tem o calendário menstrual, e isso é muito importante, porque, como eu disse, se você principalmente está usando um método contraceptivo comportamental, é importante saber se você não está realmente grávida, né? Eu até tive 3 ou 4 mulheres que engravidaram durante a pandemia, e que estão fazendo aí o seu pré-natal e tá tudo bem, mas é importante, se você tem esse controle, a chance de você saber se você está grávida ou não é muito maior. Doutora, agora a gente teve a pandemia, né? E a gente está muito mais agora na moda e em alta a telemedicina. Durante a pandemia, a senhora teve uma procura maior nesses casos onde a mulher ela baixou a imunidade devido ao estresse, ao isolamento social, à ansiedade, ocasionando esses problemas, né, que a senhora acabou de relatar aqui para a gente. E na telemedicina, a senhora consegue resolver os problemas sem o toque, sem olhar? Como é que está funcionando esse sistema dentro da área que a senhora hoje atua? Sim, eu tenho a formação em ginecologia endócrina e também em nutrologia, então eu trabalho muito com emagrecimento e a gente acaba unindo essas vertentes para a gente falar não só da parte ginecológica, mas de um estilo de vida saudável como um todo, né? Então, o que é importante a gente falar? Houve um aumento de estresse com uma mudança da alimentação, principalmente, né? Então, a maior parte das pessoas foram para a cozinha, estão cozinhando mais, mas também houve aquelas formiguinhas, como eu disse, até 80% das mulheres comem por emoção. Então, houve sim um aumento de peso, principalmente. E aí o estresse é ainda maior, né? Porque a gente vê, se a gente já está preocupado, né, com a nossa alimentação, com o estresse, com o trabalho, com os filhos em casa, imagina a gente se ver no momento ganhando peso. Então, com a telemedicina, a gente consegue sim ajudar esse paciente, seja através de um ensinamento. Então, quando a gente vai para a cozinha, a gente faz a nossa própria comida, a gente tem um controle melhor do tamanho das porções, tá? Então, a gente consegue fazer porções menores, prestar mais atenção, e aqui a minha dica é, coma em pratos menores, preste atenção no que você está fazendo, nada de comer durante a reunião, nada de comer durante assistindo televisão, mexendo no celular, não use dentro da sua cozinha alimentos naturais, então, procure evitar aquelas coisas prontas, processadas. Gente, alho e cebola são alimentos fantásticos para a nossa imunidade. E ainda dentro da cozinha, além de um prato colorido, eu sempre ensino para o pessoal o prato de Harvard, né? O lifestyle de Harvard ensina para a gente o Health Plate. O que é o Health Plate de Harvard? É a gente pegar um prato, dividir esse prato ao meio. Metade desse prato a gente tem frutas, legumes e verduras. A outra metade a gente divide ao meio também, 1/4 proteínas magras, e aqui eu sempre ensino para os meus pacientes, dá preferência aos peixes, aos cogumelos, frango e muito menos a carne vermelha, porque a carne vermelha ela inflama o nosso organismo. Se a gente já está mais estressada, a chance de uma maior inflamação e a gente ficar mais estressado ainda é ainda pior. Tá? Então, evitar a carne vermelha, se possível, deixar a carne vermelha 1 a 2 vezes na semana apenas. E o outro 1/4 desse prato são os cereais integrais. Pessoal, não tem que ter medo de arroz e feijão, tá? Arroz e feijão são alimentos brilhantes, a gente tem uma combinação de aminoácidos, de vitaminas do complexo B muito boas. O que eu sugiro só é que você não vá comer arroz e feijão e mais uma batata, por exemplo. Então, escolha os carboidratos com qualidade, né? Deixa a batata inglesa para lá. E se for comer, deixa para comer no final de semana. Eu falo, tem que ter uma jaquinha no final de semana, senão a gente, né, precisa ser tão xiita. Mas ainda dentro dessa questão da imunidade, dentro da nossa cozinha,
o uso dos temperos prontos, do alho e da cebola, como eu disse para vocês, a suplementação de alguns aminoácidos como a glutamina. A glutamina é fantástica e a gente consegue um acesso à glutamina de forma muito fácil, tá? E a glutamina realmente também ajuda na nossa imunidade. O própolis alcoólico, 20 gotinhas, pingar na água todos os dias. Todas essas recomendações não vão fazer mal a ninguém. Ainda na suplementação, eu disse para vocês da glutamina, a vitamina D. Pessoal, cada hora sai mais estudos. A gente tem mais de 100 mil publicações com esse hormônio, que não é uma vitamina, é um hormônio, que é a vitamina D. Tá? A vitamina D, ela é responsável por inúmeras funções no nosso organismo, e entre elas a imunidade. Então, pelo menos 2.000 unidades de vitamina D ao dia, todas as pessoas deveriam estar fazendo essa ingesta, porque até 80% da população tem deficiência da vitamina D. E tentar tomar um solzinho na medida do possível, né? Hoje o tempo não está ajudando muito, mas sempre que a gente puder, são 20 minutos de sol, naquele horário das 10 às 14, que é o sol mais forte realmente, com a maior exposição do nosso corpo, não precisa expor a face, tá? E tudo isso a gente consegue uma melhora da nossa imunidade. E comendo melhor, a gente também consegue trabalhar melhor os nossos genes. Olha que dado interessante, 3 meses de dieta saudável, a gente consegue fazer uma modificação em até 501 genes, tá? É um número super importante, e esses genes que vão proteger a nossa imunidade, o nosso corpo e a nossa saúde. A gente tem no nosso organismo os genes que fazem a limpeza dos tumores. Todos os dias a gente fabrica pequenos tumores, são células defeituosas, células tumorais, e quando a gente faz esse cuidado com esses genes a gente consegue fazer a limpeza dessas células tumorais. Tem um efeito scavenger, que é de varredura dessas células doentes. Então, veja a importância de uma alimentação saudável, até diminuindo o risco de câncer, né? E, infelizmente, quando a gente fala de obesidade, a gente tem mais de 100 milhões de obesos no Brasil, tá? Obesos e sobrepeso. E isso leva a inúmeras doenças. São mais de 229 doenças atribuídas à obesidade, né? Entre elas o câncer e todos os outros tipos de doença, como diabetes, pressão alta, resistência insulínica aumentada. E aqui a gente sabe que são doenças com alto grau de prevenção, apenas através do estilo de vida e da alimentação saudável. Doutora, a senhora estava falando de vitamina D, né? Uma pessoa que ela toma só regularmente, diariamente, os 20 minutinhos que a senhora mesmo relatou agora, dispensa o uso da vitamina D injetável ou não? Ou tem o remédio da vitamina D e o sol são complementares, um complementa o outro? É uma ótima pergunta. Infelizmente, a gente já fez essa dosagem da população e a gente tem números aqui na cidade de São Paulo em torno de 80% de deficiência desse hormônio. Então, apenas o sol a gente não consegue atingir esses níveis adequados. Existem alguns polimorfismos envolvidos com a vitamina D. Então, algumas pessoas elas não conseguem, mesmo recebendo esses minutinhos de sol, fazer a síntese adequada através da pele. Tá? Esses polimorfismos são alterações nos nossos genes que uma pessoa tem diferente da outra. Então, é aquela coisa de uma pessoa que, de repente, toma um café e passa super mal e tem taquicardia. E tem gente que toma café e pode dormir tomando café e não acontece nada. Tá? Essas são as diferenças nos nossos genes, que são os polimorfismos. E aí, nesse caso, essas pessoas precisam sim da suplementação. Como não é todo mundo que consegue fazer essa dosagem, o que eu tenho falado é para a maior parte das pessoas realmente fazerem a suplementação. E aqui um dado super interessante de um trabalho publicado agora do professor Cícero Coimbra, que é brasileiro e é um dos maiores estudiosos de vitamina D. Olha que dados importantes. Ele percebeu que praticamente todas as pessoas que tinham níveis de vitamina D abaixo de 17 no sangue, tá? Que é uma medida que a gente faz através da dosagem sanguínea, essas pessoas foram a óbito, ou seja, tiveram uma pior evolução quando tiveram o Covid. Pessoas com níveis de vitamina D acima de 34 tiveram sintomas leves, mas tiveram sintomas da doença, e pessoas com níveis acima de 60
de vitamina D tiveram sintomas leves. Então, percebe, aquelas com níveis acima de 80 nem perceberam que tiveram a doença. Então, percebam a importância desse hormônio como um cofator para ajudar na nossa imunidade. Existe sim uma ativação dos leucócitos, das nossas células de defesa, e aí a gente pode usar essa vitamina como um grande ajudante aí na nossa proteção contra essa doença, que já matou mais de 100 mil pessoas aqui no Brasil, né? Sim. Doutora, a gente sabe que nesse período da pandemia tem um monte de gente que está preocupado com tudo e está com dificuldade de dormir, né? E aí a gente sabe que alguns alimentos podem contribuir. Outro dia eu estava entrevistando a doutora Graziela Ravassi, que é nutricionista, e ela falou para mim do kiwi à noite, que era legal, que seria bacana. Eu particularmente não posso, porque sou alérgica, super alérgica a kiwi. Mas tem outros alimentos que são legais, que a gente poderia ajudar aí nesse processo para ter um sono saudável e bacana? Olha que dado interessante. Eu fui até a farmácia no começo da pandemia, na verdade já tinha um tempo de pandemia, para comprar meu remédio da tireoide. E aí o pessoal já me conhece aqui da farmácia, falaram: oi, doutora Mari, como vai? Como você tá? Eu falei: olha, eu tô bem, graças a Deus, tá tudo certo, né? Eu tava fazendo os meus atendimentos online, estive indo para o consultório para atender as minhas gestantes, mas a maior parte dos meus atendimentos realmente foram através da telemedicina. E aí ela me trouxe esse dado, falou: doutora, existe um remédio que a gente usa para dormir, tá? Que é o Zolpidem, que é uma medicação bastante usada, mas que é uma medicação que aumenta até o risco de morte súbita, então é um remédio controlado. Ela disse que esse remédio estava em falta, tá? Então ela falou: olha, é impressionante que realmente as pessoas... A gente tem dados que 10% da população tem sérios problemas de insônia. E quando a gente fala do sono, a gente sabe que até 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Então, você imagina a importância de uma noite bem dormida de sono. A gente precisa em torno de 7 a 9 horas, para a maior parte das pessoas, esse é o número. Tudo bem que algumas pessoas podem... eu fico bem com 6 horas, com 5 horas. Mas, pessoal, existem estudos mostrando que noites abaixo de 5 horas de sono, existe um aumento de peso, tá? Um aumento de até 8 quilos ao longo dos anos para pessoas que dormem 5 horas ou menos. E aí a minha preocupação, quando ela me disse com essa relação do término da medicação da farmácia, que tá vendendo tanto mais remédio, porque as pessoas realmente não estão dormindo. E isso, além de deixar a gente muito mais cansado e improdutivo no outro dia, porque o sono é o momento que a gente faz... Então, vamos supor uma pessoa que passou o dia estudando, ou passou o dia em reuniões, ou estabelecendo novos projetos de uma empresa. O sono é o momento que a gente faz a consolidação daquelas ideias que foram expostas ao nosso cérebro durante o dia. Então, é de extrema importância para a gente gravar tudo aquilo que a gente falou, que a gente estudou, que a gente aprendeu. Além disso, durante o sono, a gente tem a liberação do hormônio da saciedade, que é a leptina. E se a gente não dorme, a gente tem um aumento do hormônio da fome, que é a grelina. Então, vejam vocês que não dormir aumenta a fome. Se a gente já está mais estressada, a gente já está mais cansada, e ainda a gente tem esse desequilíbrio hormonal, isso também será um grande problema na nossa saúde em relação ao peso, né? Então, você vê que vira realmente um círculo vicioso do mal. Uhum. Ainda assim, no sono, a gente tem a produção do GH, que é através do GF1, que é um hormônio que dá bem-estar, que dá uma pele boa, que dá massa magra para a gente. E sem contar que é um hormônio de crescimento, então é super importante, principalmente para aquelas crianças que estão em fase de crescimento. Então vejam a importância do sono, não apenas para o nosso cérebro, mas também para o nosso coração, os nossos músculos, né? A pessoa que está fazendo um treino em casa, está se cuidando direitinho, fazendo musculação, se ela não dormir, a gente não consegue, infelizmente, fazer aquele músculo crescer. Então, olha o tamanho da importância do sono na nossa vida. E aí, quanto aos alimentos, a gente tem sim ótimos alimentos. Então, por exemplo, a cereja, o abacaxi, a banana, são alimentos que conseguem aumentar a nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono.
tá? E é um hormônio natural que a gente fabrica, muito melhor do que tomar um remédio de farmácia que induz ao sono. Claro, em alguns casos as pessoas realmente precisam do remédio, mas se a gente puder, através de formas naturais, né, levar essa calma. Então, por exemplo, o chá verde, o chá branco, que a gente tem a tianina, a gente tem a camomila, tudo que a gente conseguir aumentar nossa produção. O chá de melissa, doutora, o chá de melissa é importante. Importantíssimo, a melissa é linda também. A gente consegue aumentar a nossa produção do triptofano, tá? Que é o famoso 5-HTP. Eu brinco com o pessoal que está de TPM, eu falo, pessoal, 5-HTP debaixo da língua. É o meu sossega-leão, o meu já fica lá em cima da mesa, porque graças a Deus eu tenho um pouco, a minha TPM é só uma bravezinha alguns dias antes de descer minha menstruação, mas se a gente tem uma substância natural, que é um aminoácido, e ainda através de frutas e de alimentos, melhor ainda. Senão a gente pode sim fazer a suplementação através de cápsulas sublinguais, que a gente tem um efeito positivo muito bom. Doutora, a gente queria agradecer a sua ajuda, a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, os seus esclarecimentos. Muito obrigada, um ótimo dia para a senhora. Vocês também, se cuidem. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Tenha um bom dia. Falando agora um pouquinho do governo do estado de São Paulo, João Dória, ele participou da coletiva de imprensa de forma virtual de sua residência. João Dória testou positivo para a Covid-19 na última quarta-feira e segue afastado do Palácio dos Bandeirantes, mas continua trabalhando e despachando dentro de casa. Eu estou em casa, em isolamento, juntamente com a Bia, minha esposa, Rodrigo, cumprindo a orientação médica, a orientação da medicina. Assintomático, felizmente. A Bia também está assintomática e quero aproveitar, Rodrigo, para agradecer milhares de mensagens que recebi de pessoas, algumas conhecidas, muitas desconhecidas, desejando as nossas melhoras. Agradecer também as flores, os santinhos, as mensagens que eu recebi aqui, até por escrito, na porta da minha casa. Tantos gestos de carinho, de atenção, de amor, de compaixão. Isso nos fortalece, nos estimula e aumenta também a força das nossas orações. Pedir que todos vocês se protejam, tenham cuidado. A nossa contaminação aqui provavelmente veio de algum pacote que recebemos de fora, pois Bia e eu sempre tivemos muito cuidado na utilização de máscaras, com álcool gel, lavando as mãos. Então, recomendo cuidado redobrado para aqueles que recebem encomendas em suas casas e delivery também de alimentos. Usem luvas antes de abrir estes pacotes. Nós todos estamos em quarentena. Nós não podemos desmobilizar a quarentena e nem celebrar. Não há razões ainda para a celebração. Nós temos a esperança da vacina, mas não temos ainda a vacina. Peço principalmente aos jovens, Rodrigo, aos jovens que na capital de São Paulo, na região metropolitana, litoral e no interior, sei que estão aborrecidos, sei que têm vontade de sair, de conviver, mas, por favor, não façam aglomerações, não tirem as suas máscaras ao estarem almoçando ou jantando ou no convívio com seus amigos. Toda a proteção, neste momento, é fundamental. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, falou sobre a geração de emprego no estado de São Paulo, que será criado mais de 10 mil vagas pelo programa Meu Emprego Cidadão Trabalhador. Rodrigo Garcia elogiou o Plano São Paulo e a preservação de 318 mil empregos após um estudo da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que aponta que o Plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus e retomada gradual da atividade econômica garantiu o emprego de milhares de pessoas no estado de São Paulo. Quando o governador João Dória anunciou o Plano São Paulo aqui, há cerca de 50 dias atrás, era que nós pudéssemos ter uma convivência inteligente com a pandemia do coronavírus, e essa convivência inteligente ia nos permitir a preservação de emprego, a volta gradativa das atividades econômicas em São Paulo. E esse estudo da FIP demonstra em números que esse objetivo foi alcançado. O estudo comprova a relação direta entre as mudanças da fase do Plano São Paulo com o aumento da atividade econômica e, como consequência, a preservação de vagas de trabalho em todo o estado de São Paulo. Os dados demonstram também que os maiores beneficiados dessa preservação de empregos foram trabalhadores formais com baixa renda e pouca escolaridade.
A segunda notícia de hoje é na linha também da preservação e da criação de postos de trabalho, é que o governo de São Paulo passa a oferecer agora, nesse segundo semestre, 10 mil vagas de trabalho em 366 cidades do estado. O governo de São Paulo tem um programa que é muito bem sucedido, que são as frentes de trabalho coordenados pela secretária Patrícia Ellen, e agora nós anunciamos 10 mil vagas nessas frentes de trabalho que contam com bolsa auxílio e cursos de qualificação profissional no programa Meu Emprego Cidadão Trabalhador. Então são duas boas notícias. A primeira, um estudo que comprova a eficácia do Plano São Paulo na preservação de empregos, na reabertura gradual da economia paulista, e isso já é percebido pela sociedade de São Paulo. E a segunda, uma ação direta do governo de São Paulo, que é o anúncio de 10 mil vagas de frentes de trabalho, buscando também a criação de postos de emprego de trabalho aqui no estado de São Paulo. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, falou do programa Emprego e Renda do governo estadual de São Paulo. Ela anunciou um auxílio emergencial de R$ 330. A duração do auxílio é de 6 a 9 meses. Para ter direito ao benefício, a pessoa deve estar desempregada há pelo menos um ano e ser maior de idade. Nós tivemos aqui uma grande preservação, como vocês viram, de empregos formais, e felizmente também preservados na população de mais baixa renda, mas precisamos também acolher as pessoas que perderam seus empregos. E por isso que o programa Emprego e Renda é tão importante. Nós estamos olhando para a população desempregada, que precisa de um auxílio emergencial durante esse período que nós estamos vivendo, mas também uma oportunidade de que esse auxílio, quando ele acabar, a pessoa tenha uma nova oportunidade de vida. É por isso que esse programa tem uma duração de até 9 meses, de 6 a 9 meses, focado na população em alta vulnerabilidade, pessoas que estão desempregadas, e ele tem aqui 3 pilares fundamentais que caracterizam muito o DNA desse governo. Primeiro, uma bolsa para ajudar quem está precisando, quem está desempregado, de R$ 330 ao mês. O segundo, que as pessoas que estão recebendo esse benefício possam trabalhar 6 horas por 4 dias na semana, apoiando em atividades e serviços de zeladoria nos municípios em que residem. E o terceiro é a oportunidade de qualificação profissional. Um dia por semana essas pessoas têm acesso ao programa de qualificação profissional, para que no decorrer desse período eles tenham cursado 150 horas de qualificação profissional e possam também buscar novas oportunidades de trabalho. Então é um programa de acolhimento, mas mais que isso também é um programa que dá oportunidades de emprego e renda para a população que tem acesso a ele. Então hoje nós estamos fazendo um esforço adicional. Na próxima página a gente vê como participar. São 10 mil vagas disponíveis, hoje em 360 municípios, que são os municípios que se inscreveram, mas lembrando que os municípios que não se inscreveram podem se inscrever ainda, porque na próxima chamada eles serão incluídos também. O candidato ou a candidata deve estar desempregada há pelo menos um ano, ser maior de 17 anos e residir no estado de São Paulo por pelo menos 2 anos. A relação completa dos locais para fazer inscrições nos municípios que já estão inscritos oficialmente está no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desenvolvimentoeconômico.sp.gov.br, e também na aba meuemprego.sp.gov.br. A coordenadora do Conselho Econômico, Ana Carla Abrão, falou da retomada da economia durante a quarentena e que o Plano São Paulo ajudou para que várias regiões do estado pudessem retomar suas atividades. No jargão econômico, foi feito aqui um trabalho contrafactual em que se permite medir, através do índice de atividade econômica, o que se conseguiu relativamente a uma situação em que tivéssemos todos ficado em quarentena de forma indefinida. E isso se mede pela tendência do índice de atividade econômica, ou seja, já vinha havendo, até mesmo fruto da exaustão da quarentena, alguma recuperação econômica, mas claramente essa recuperação foi mais acentuada na medida em que a epidemia deixava o estado de São Paulo, as diversas regiões, e cada região respondia ao Plano São Paulo e às medidas de restrição.
Então, o que nós vemos aqui, o resultado principal é que a fase 2 aumentou o índice de atividade econômica em 1,11 pontos percentuais, relativamente à fase 1, e a fase 3 aumentou em 2,32 pontos percentuais o índice de atividade em relação à fase 1. Ou seja, a flexibilização gradual, baseada nos índices de saúde, ela permitiu que a atividade voltasse de forma consistente, principalmente nas regiões que aderiram às medidas de restrição e respeitaram os protocolos do Plano São Paulo, e isso gerou os 318 mil empregos que foram poupados graças ao ao Plano São Paulo. O secretário de Saúde, Jean Carlos Gorenstein, disse que já chegamos na 34ª semana epidemiológica e atualizou os números de casos de contaminados e de óbitos no Brasil e em São Paulo. Para atualizarmos os dados de hoje, São Paulo tem 702.665 casos, contabilizando 26.899 óbitos, mostrando aqui a taxa de ocupação do estado 57%, da Grande São Paulo 55%. Desses casos, 3.172, 64%, portanto uma grande maioria, teve o seu diagnóstico estabelecido através daquela metodologia o RT-PCR. Importante nós termos que todos esses novos casos que estão em ascensão e estarão em ascensão por políticas de testagem muito mais exuberantes, farão com que nós tenhamos mais casos. À medida que nós testamos, nós identificamos esses pacientes, bem como os seus portadores, muitos dos quais assintomáticos, fazendo com que nós possamos promover a testagem, a triagem e o tratamento, mas também a restrição da circulação dessas pessoas e, com isso, do próprio vírus. Observem que nós temos aqui a média diária das novas internações, e essa média diária dessas novas internações apresentou queda muito semelhante àquilo que nós observamos na 22ª semana epidemiológica. Assim como a taxa de óbitos, eu quero que reforcemos uma questão, que essa taxa de óbitos esteve até um pouquinho menor do que na semana anterior, mas ela recebeu aqueles dados que estavam retesados e represados, como disse. Caso assim não tivesse ocorrido, nós teríamos uma média de 200 casos, muito parecido à 23ª e à 24ª semana epidemiológica. Portanto, tivemos um incremento muito significativo em relação à evolução da pandemia. Jornal da Rede Alesp. Opa! A gente está ao vivo, de vez em quando acaba tendo uns errinhos aqui, mas é normal, tá, gente? O governo de São Paulo distribuiu nos últimos dias mais 178 respiradores para 40 cidades do interior, litoral e Grande São Paulo, incluindo também a capital. Os novos equipamentos permitem a abertura de novos leitos de UTI, unidades de terapia intensiva, e assim garantem atendimento aos casos graves provocados pelo novo coronavírus. A Grande São Paulo serão enviados mais 55 ventiladores, sendo 5 para o Hospital Leito Irmã Anete em Budas Artes, 10 para a Prefeitura de Osasco e 40 para a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Já a região da Baixada Santista receberá 10 respiradores direcionados à Prefeitura de Santos. O Hospital Carlos Fernando Malzone, na região de Araraquara, receberá 4 equipamentos. A região de Campinas receberá 8 respiradores. Presidente Prudente serão 15 equipamentos e a região de Taubaté ficará com 23 equipamentos e Marília contará com um reforço de 11 respiradores. Segundo o governo, esses equipamentos significam novos leitos, que por sua vez aumentam a capacidade hospitalar em todo o estado e assim reforçam a defesa dos municípios e enfrentamento da Covid. Vamos conferir os números de coronavírus em todo o Brasil. 108.696 mortes confirmadas até às 8 horas desta terça-feira, aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais da saúde.
O balanço indicou que 775 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 3.365.807 casos foram confirmados. Agora vamos conferir os destaques que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O Hospital Luzia de Pinho Melo, no município de Mogi das Cruzes, recebeu 3 respiradores anunciados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional ao deputado do PL, Marcos Damasio. Esses respiradores já estão sendo agregados ao sistema hospitalar, ampliando o atendimento no combate ao novo coronavírus. Bem, já quase 2 horas, né, Melissa? 2 horas de jornal, e o jornal agora vai para um rápido intervalo, informando tudo o que está acontecendo aqui na luta e prevenção contra a contágio do coronavírus. Volta já já. Vamos dar uma pequena paradinha, você não sai daí, a gente volta já. Você acompanha Jornal